Olá pessoal, vamos dar início hoje ao nosso fortalecimento pedagógico EJA 1 e 2, tá bom? Sou a professora Jaqueline e a gente vai dar início à nossa aula de língua portuguesa. Vamos lá? O tema da aula é número de sílabas e sua classificação, tá? E o objetivo da aprendizagem de hoje é justamente ter essa apropriação, tá? Do sistema de escrita, né? Do sistema de separação também silábica das palavras, classificando elas, tá? Quanto ao número de sílabas. E a habilidade da Base Nacional Comum Curricular é identificar os números de sílabas, tá? Das palavras, classificando elas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Então, vamos embora começar a nossa aula de hoje. Só que antes da nossa aula, eu trouxe aqui para vocês, tá? Uma história do dia. Eu gosto muito de trabalhar as histórias, porque com as histórias a gente aprende muito também. Aprende a escrever, né? Aprende a ler. Então, elas são muito importantes, principalmente nas nossas aulas de português. Então, vem comigo e preste atenção nessa história de hoje, que tem tudo a ver com a nossa aula, tá bom? O nome da história do dia hoje é A Magia do Alfabeto. Em um reino muito distante, duas irmãs, a Fada Rosa e a Fada Azul. No castelo encantado da Fada Rosa moravam todas as letras do alfabeto. No castelo da Fada Azul, foi morar com os números. Todos viviam felizes e brincavam muito. Um dia, a Fada Azul, do Castelo dos Números, convidou as letras para uma festa. Mas a Fada Rosa não deixou elas irem porque iria chover. Algumas saíram escondidas e foram à festa. E outras ficaram, as vogais no caso. Quando voltavam, caiu uma tempestade com raios, trovões, e as letras ficaram muito assustadas. Zap! De repente, caiu um raio na letra H, e ela ficou muda, tadinha da letra H. Ao chegarem no castelo, levaram uma bronca da Fada Rosa, que lhes deu um castigo. Falou, nunca mais elas teriam um som próprio. Sempre teriam que ter uma vogal acompanhando-as. E assim foi que surgiu vogais e consoantes separadamente. E aí, gente, gostaram dessa história? Bem interessante, não é? Isso aí é uma história no lúdico para mostrar a vocês como é a necessidade das consoantes se juntarem com as vogais, tá? Porque sem elas a gente não consegue formar as palavras. Então vamos lá agora. A gente vai ver aqui o nosso alfabeto, que vocês já conhecem. Então aqui temos o nosso alfabeto, que é composto por 26 letras, tá? Temos aí o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e o Z. Esse é o nosso alfabeto. E aqui são as nossas vogais, o A
E, I, O, U. As 5 vogais, tá? Então, a gente tem, de todas as 26 letras do alfabeto, temos 5 que são chamadas de vogais, que são essas 5 que vocês estão vendo, tá certo? E as demais letras são as consoantes, tá? Que seria a letra B, a letra C, a letra D. Aí a gente pula, não fala o E porque o E é o quê? É vogal. Então a gente vai para a letra F, G, H, J, o K, o L, o M, o N, o P, o Q, o R, o S, o T, o V, o W, o X, o Y e o Z. Então essas daí são as consoantes, tá bom? Então agora vocês já sabem. Temos as vogais e as consoantes. E uma precisa da outra para a gente formar o quê? Unir e formar as palavras, tá bom? Formação das palavras. Então, temos aqui o ABC, que representa o nosso alfabeto, e temos aí 3 palavrinhas. Essas 3 palavrinhas estão partidas, né? Estão por partes, porcionadas aí. Então, vejam só. Temos aqui a palavra brinquedo, né? Temos a palavra brinquedo, temos a palavra martelo, de azul, e temos de rosa a palavra almoço. Então, essas 3 palavrinhas estão aí por partes. E por que a gente fez isso? Porque para a gente entender a separação de sílabas, é necessário dividir as sílabas, tá? Mas o que é sílaba? Vocês sabem o que é sílaba? Então, preste atenção aqui o que são sílabas. As sílabas são um fonema, né? Quando eu digo fonema, eu estou falando de som, tá? Então, é um som ou um grupo de sons, né? Que são pronunciados por uma única emissão de voz. A base das sílabas são A, E, I, O, U, não é? Como eu falei, é importante a gente ter vogais, porque sem as vogais não vai ter sílaba, tá? Eu consigo, aí vocês me perguntam, professora, eu consigo formar uma palavra, uma sílaba com vogais? Sim, eu consigo, quando eu digo au, não é? O cachorro não diz au, au, então são 2 sílabas aí, ó, au, au. Então, eu usei só vogais, tá? Só tem vogais usando. E consegui formar sílaba. Mas se eu usar apenas consoantes, eu não vou conseguir formar sílabas. As consoantes, lembra da historinha? A historinha disse o quê? Que elas ficaram de castigo e tiveram que precisar das vogais para poder elas terem o som, tá? Então, o que acontece quando a gente forma as sílabas? É isso mesmo. As consoantes vão precisar de quê? Das vogais, tá bom? Para formar as sílabas. E a classificação de sílabas? Nós temos 4 tipos de classificações, tá? A gente vai ver uma por uma, até as 4. Então, presta muita atenção, tá? Que essa aula é bem importante, tá? Vai lhe ajudar aí nas suas aulas de português na sala de aula. Então, vamos lá. A classificação quanto ao número de sílabas são monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos. Ai, que nome difícil, o que será isso? Não, gente, não é difícil. Vou explicar bem direitinho para vocês entenderem, tá bom? Não se preocupem porque não é difícil. Então, vamos lá. De acordo com o número de sílabas, as palavras podem ser classificadas, né? Como eu já falei, em monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos. Então, vamos lá. Temos aqui, ó, monossílabo é quando é uma sílaba. Dissílabo, quando temos 2 sílabas. Trissílabo, 3 sílabas. E polissílaba pode ser 4 ou mais sílabas, tá bom?
Então, vamos ver aqui, agora com atenção, as monossílabas, né? As monossílabas são palavras formadas por apenas uma sílaba, tá? Ou seja, a gente pronuncia uma única vez o som. Por exemplo, pé. Quantas vezes eu abri a boca? Uma vez, não foi? Então, a gente chama de monossílaba, porque tem uma sílaba. Não esquece disso. A palavra ler. Ler também, ó. Veja só, eu abri a boca quantas vezes? Ler. Apenas uma, não foi? Sol. Também, só uma vez. Então, todas as palavras que você abre a boca e fala apenas uma vez no único som, elas são chamadas de monossílabas, tá? Como a palavra não. Outro exemplo, a palavra mão. Também a gente fala uma única vez. Então, temos muitas palavras monossílabas. Dissílaba, tá? São palavras que são formadas por duas sílabas, ou seja, a gente pronuncia duas vezes. A gente abre a boquinha duas vezes para emitir o som dela. Então, temos aqui 3 exemplos que vocês estão vendo na telinha de vocês. Temos aqui a palavra maçã, veja só, maçã, 2 vezes. Temos livro, também abri a boquinha 2 vezes. Temos barco, olha só, tá vendo? Então, aí a gente chama de dissílaba. Lembra do D, que é de 2, do nome 2. Então, D2, dissílaba. Então, as dissílabas são 2 sílabas. O nome já vai ajudar vocês. Agora, a gente vai para as trissílabas. Tri vem de 3. Aí lembra, tri é 3. Isso mesmo. 3 sílabas. As trissílabas são palavras formadas por 3 sílabas e a gente pronuncia através de 3 sons. Então, vamos lá. Temos aqui o exemplo de fantasma. Tá vendo? Abri a boca 3 vezes. Temos sorvete. Olha aí, 3 vezes também. Lâmpada. Olha aí, 3 vezes também. Então, essas aí são exemplos de palavras. O que, gente, que eu falei? 3 vezes, trissílaba. Tá certo? Não esqueça. E, por fim, temos as palavras polissílabas. As polissílabas, eu até coloquei aí para vocês, ó, o número é de 4 ou mais. Pode ser palavras a partir de 4 sílabas. 4, 5, 6, 7 sílabas, tá bom? São aquelas palavras bem grandes. Temos aqui, ó, 2 exemplos. Temos dinossauro. Então, vamos falar emitindo o som pausadamente. Dinossauro. Veja, 4 vezes eu emiti som. Escorregador. Essa palavra já tem 5 sílabas. Dinossauro eu tenho 4 e escorregador eu tenho 5. Então, a gente também classifica de polissílaba, tá? São essas palavras de 4, 5, 6 ou mais sílabas que a gente tiver, tá bom? Poli quer dizer várias sílabas, tá? Então, polissílaba é o quê? 4 ou mais sílabas, tá bom? Não esquece disso. Então, aqui a gente tem agora uma atividade. Nessa atividade, a gente vai treinar um pouquinho para ver se vocês, ó, estão aí bem espertos, tá bom? Então, veja só. Circule de preto as palavras monossílabas. Então, temos aqui algumas palavras que eu vou ler para vocês e vocês vão observar quais vocês circulariam, tá bom? Temos aqui a palavra estojo, tá? Aqui, ó, vem comigo para cá e dá uma olhadinha. Temos aqui a palavra estojo, tá? Estojo.
Estojo. Eita, abri a boca 3 vezes. Não é monossílaba. Monossílaba é quantas sílabas? Uma, não é isso? Então, não é. Lápis. Também não. Giz. Quantas vezes eu abri giz? Uma só, não foi? Então, isso mesmo. Essa palavra é monossílaba. Então, eu circulo ela de preto. Temos computador. Computador, 4 vezes. Então, não é monossílabo. Vamos ver escola. Escola. Também não é. Temos aqui, ó. Cadeira. Também não é. Jogo. Jogo é? Também não, né, gente? Então, vamos ver aqui. Flor. Abri a boca apenas uma vez, não é isso? Então, flor é monossílabo, não é isso? Aqui, ó, mesa. Não é. Armário. Também não. Mas aqui, ó, lá embaixo tem uma palavrinha, mês. Mês, eu abro a boca apenas uma vez, então ela também é monossílaba, tá bom? Então, vamos seguindo. Elas são aqui, ó, como eu coloquei, monossílabas, tá? A próxima atividade é para a gente identificar as dissílabas, de 2 sílabas, tá? E a gente vai marcar de vermelho. Então, vamos lá. A gente já conhece as palavras que eu já li anteriormente. A gente vai agora rever quais são as que têm 2 sílabas. Estojo. Não é, gente? Lápis. Lápis não é? Então, a gente circula aqui, ó. Lápis. Giz, monossílabo, não é dissílabo. Computador. Computador é muito grande, não pode ser dissílaba. Escola. Também não. Cadeira. Também não. Jogo. Jogo é uma dissílaba também, não é? Por quê? Porque ela tem 2 sílabas. A gente abriu a boquinha 2 vezes. A próxima, flor, também não é. Mesa é, gente? Mesa, sim. Mesa é uma dissílaba. Então, aí a gente tem 3 palavrinhas de sílabas, tá bom? Vamos agora seguindo para a próxima. Temos aqui as palavras, agora a gente vai encontrar as trissílabas, tá? As trissílabas, 3 sílabas. A gente circula de verde. Então, temos estojo, estojo, 3. Oba, achei uma. Então, vai lá e circula, tá bom? Temos aqui, ó, escola. Eita, circulei escola primeiro, não tem problema. Escola, 3 sílabas, né? Temos também aqui o estojo, que eu falei, estojo. Agora a próxima. Cadeira, também. Armário. Então, temos essas 4 palavras que são exemplos de trissílabas, tá? E, por fim, a gente vai procurar polissílaba. Mas eu olho aqui e percebo que eu já circulei bastante e está faltando uma palavra bem grande que ela não foi circulada ainda. Não é? As polissílabas, para relembrar, são aquelas palavras de 4 sílabas ou mais. Então, temos aqui a palavra enorme, que é computador. Então, a única palavra polissílaba é essa, computador. Entenderam? Pronto. Então, a gente vai fazendo isso. Por isso que é importante a gente separar as sílabas. Porque quando a gente separa as sílabas, a gente entende, tá? A gente começa a entender e classificar, saber se ela é monossílabo, dissílabo, trissílabo, tá? Ou polissílabo. Então, é dessa forma que a gente vai poder classificar, a gente tem que entender. E lembrando, quando a gente separar as sílabas,
a gente tem que lembrar que consoantes não podem ficar sozinhas. Sempre vai ter consoantes com vogal, tá? Para formar a sílaba precisa ter consoante e vogal. Não esquece disso, tá bom? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje foi essa. Espero que todos vocês tenham compreendido. Espero ter ajudado um pouquinho vocês a esclarecer esse assunto, tá bom? E aí vocês vão ver esse assunto aí com a professora de vocês na sala de aula. E vocês, tia, eu assisti na TV, vou relembrar esse assunto. Vocês falam da experiência de vocês, o que vocês aprenderam, tá bom? E a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.